Vamos voltando aqui para a telinha que você trouxe aí, Emanuel. O Ceará que tem aí os próximos jogos do Ceará, os jogos em casa. Antes de chegar nessa tela, bota outra, para a gente mostrar Tu subiu a outra, não, né? Subi. Pronto. Dá só um zoom aí. Pronto. Ó. Só para ficar legal, agora tá perfeito. Agora até eu que tô cego, tô enxergando. Vou tirar só Ó, só aqui. para que a galera entenda o que a gente está falando aqui, pontuando. Hoje, atualmente, o campeonato estaria definido, rebaixamento, com 41 pontos para permanência, Manuel. E olhando friamente, só falar do Ceará, tá? Falar do Ceará, 41 pontos para permanência, né? O Ceará tem 16 jogos a cumprir ainda nesse segundo turno. E hoje precisaria de 5 vitórias, 15 pontos, né? Para atingir aí os 42 pontos, né? Não é isso? Atingir os 42 pontos aí e ficar show de bola, GG, joinha joiado na competição, né? E essas 5 vitórias, aí vale aquela outra imagem, mas segura aí. A possibilidade de atingir o objetivo é de 90%. Atualmente, o Ceará, para conquistar título, tinha que chegar a 80. Aliás, os pontos necessários para título é 87 pontos. Vaga para Libertadores, 63 pontos, né? Vaga para a Sul-Americana, 49 pontos. Isso daqui a gente pode e deveria se abraçar com isso daqui. Ao invés da gente buscar os 41, 42, vamos tentar buscar a Sul-Americana, né? Fazer um esforço a mais. A gente pode estar pensando pequeno em só permanecer, mano. Mas é palpável, tá palpável para o Ceará. E o futebol que o Ceará tem jogado, eu acho que dá para a gente buscar um pouquinho a mais, entendeu? Dá para a gente ter uma margem de segurança um pouco maior, né? Vamos continuar acreditando que vai dar certo. Logicamente que desde o início do ano a gente sabe que a permanência é o principal foco do time, enquanto não tiver atingido a meta, né? A pontuação mínima ali para permanecer seguro na Série A, a gente não vai ficar tranquilo. E hoje, para permanecer na Série A, está aí 41 pontos. Eu imagino que essas imagens sejam do Mário Bastos, né? Eu imagino que seja. Se não for, eu queria agradecer aí a galera que compartilhou nos grupos aí essas informações, que é importante, são detalhes que a gente passa aqui e debate com o torcedor, tá? Ó, e probabilidade de atingir o objetivo. Isso daí deve ser para o Ceará, 90%, né? De atingir a primeira meta, que é de permanência. É, Manuel? Eu imagino que seja isso. Mas serve para tudo, né? Serve para tudo. Ó, seguindo aqui, vamos botar os jogos do Vozão, o que ele tem ainda em casa e o que ele tem aí fora de casa. Vamos trazer aqui. Opa! Os próximos jogos do Ceará, ó, se a gente se pegar somente naquelas 5 vitórias, os jogos em casa vão nos trazer. A gente acha, né, logicamente, que os jogos em casa vão nos trazer esse benefício, né, da permanência. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos em casa para ganhar 5 e atingir essa pontuação dos 42 pontos para permanecer, tá? Ceará e Bahia joga sábado, tá certo? Aí tem São Paulo e Vitória fora. O São Paulo sempre é um jogo duro, que o Ceará faz fora de casa. O time do Vitória, o Ceará joga um confronto de 6 pontos, né? É um time que está abaixo da gente. E aí a gente vai tentar jogar, né? E tentar buscar esse resultado. Santos é um jogo importante para a gente, né? É um time que está abaixo da gente, né, Manuel? Um time que está abaixo da gente. O Ceará, muitas das vezes, consegue fazer bons jogos em casa, consegue jogar bons jogos contra esses times maiores, com elencos melhores. Às vezes o futebol do Ceará encaixa e outra. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Aqui em casa a gente tem que partir para cima e dominar. E aí contra o Santos é uma boa oportunidade. Aí sai para jogar contra o Sport. O Sport eu imagino que já rebaixado, vai cumprir tabela essa parte do campeonato.
mas não deixa de ser um jogo importante. É um clássico nordestino. Ultimamente, os jogos contra o Sport têm sido difíceis e históricos. Decisão de Copa do Nordeste, né? Jogos complicados. Esse ano foi um jogo complicado contra o Sport aqui, né? Então, assim, vai ser legal esse Ceará Sport Ceará em Recife. Aí o Ceará recebe o Botafogo, sai para jogar contra o Atlético Mineiro. Aí vem Fluminense e Fortaleza, né? Fluminense e Fortaleza aí, que aí dois jogos aí que eu imagino que temos condição, Emanuel, de tirar resultado positivo. O Fluminense jogando aqui, né? O Ceará jogando em casa é passivo de vitória. O clássico, a gente pode até citar, é 50-50, né? Porque é clássico, mas o momento do Fortaleza ainda é muito ruim. A gente não sabe e nem consegue projetar o Fortaleza daqui um tempo, né? Com o novo treinador, com essa nova mentalidade. A gente pode trazer para o Ceará uma possível vitória, levando em considerações os últimos jogos, o momento do Ceará. Então, talvez o Ceará entre com um pouquinho de favoritismo, mas clássico é clássico, né? E a gente também não vai saber como é que está a situação do Fortaleza até lá, né? Então, aqui contra o Fluminense, por exemplo, contra o Fortaleza, eu acho que o Ceará já vai estar ali sabendo o que é que vai querer no campeonato, né? A gente até lá vai ter mais 10 jogos, eu imagino, 8, 10 jogos. Até lá, ou a gente vai estar na parte de cima ali, ó, chegamos, atingimos a meta, agora vamos buscar alguma coisa, né? Ou a gente vai estar na parte de baixo se abraçando com todo mundo, entrando no rabo de foguete, saindo no tapa, como você gosta de dizer, com os caras e tentar. Então, assim, a gente começa, né, a projeto diferente do início do campeonato, onde a gente falava assim, pô, contra o Bahia é um jogo difícil, talvez um empate, talvez uma coisa. Contra o São Paulo é uma derrota sentida, contra o Vitória dá para ganhar, contra o Santos em casa é bom, tem condição de vencer, né? Agora não, cara, agora tá um negócio diferente aí, né? Pra gente disputar até o final do campeonato. Essas datas estão certas ou estão erradas? Eu acho que estão tudo errado aí, viu? Eu acho que é só uma base aí. Acho É que só ele uma botou só base, como né? base. Assim, eu tô pensando em um jogo do Ceará fora de casa ainda esse ano, viu, mano? Bora se manifestar, vamos embora. Ó, Esse ano não dá pra mim, não. tô pensando aqui aí ou o Flamengo ou o Corinthians. Flamengo no Maracanã ou o Corinthians. Esse do Ou do Corinthians está Bahia certo agora. na data, muito possivelmente. Gol do Bahia, né? Esse jogo do Corinthians está muito possivelmente aí para ser final de outubro, aliás, final de novembro. Então, assim, eu acho que é palpável, vamos ver. Mas enfim, Emanuel, olhando friamente, eu acho que a gente tem plenas condições de manutenção, né? Basta o time continuar fazendo o trabalho dele, quando é fazendo o trabalho dele, e a gente fazer, né, a nossa parte como torcedor de incentivar esse time, de colocar esse time para frente, né? E o que importa. O que é que você acha aí, meu irmão, desses próximos jogos, olhando friamente aqui? Os próximos 5 serão de suma importância para as pretensões do Ceará na primeira divisão esse ano. Emanuel, começando já de sábado. Tava vendo aqui um golaço do Jean Lucas do Bahia. Golaço fora da área. Mas falando aqui do nosso, né? Vamos pro nosso. Serginho, eu costumo comemorar muito as vitórias do Ceará na Série A. Muito. 1-0, 6-0, eu comemoro como se estivesse na goleada. Porque, cara, para mim, vencer na Série A é muito difícil. A nossa situação, ela tá, de certa forma, controlada. Né? Eu até vi uma matéria hoje, eu acho que era do Futebolês, salvo engano, que o Ceará precisa mais ou menos de 38% de aproveitamento, né, para conseguir escapar. E se você colocar aí que o Ceará ainda tem 16 jogos a disputar, que são 48 pontos, e precisa ali de 15, né, é mais ou menos isso mesmo, de 15 ou 14 pontos o Ceará precisa. Então, é mais ou menos isso. Mas, Sérgio, eu falo o quanto eu valorizo essas vitórias, porque eu olho, cara, e não consigo achar nenhum jogo assim, cara, esse jogo aqui a gente ganha. Esse jogo aqui é 3 pontos. Eu não consigo. Sabe? Eu olho todo jogo desse aqui, eu vejo uma dificuldade. Até Também. diferente do primeiro turno, a nossa tabela espelhada, a gente vai enfrentar esses times que talvez a gente achasse esse cenário
Só que agora é fora de casa, né? A gente vai enfrentar o Sport na Ilha, a gente vai enfrentar o Vitória no Barradão. Então, são situações que mudam o contexto da partida em si. A gente pode enfrentar alguns times desses aí, daqui a pouco, como o Sport, pode ser que ele já esteja realmente rebaixado, mas é um clássico. A galera não vai querer entregar para o Ceará. Pelo contrário, acho que enquanto eles puderem atrapalhar, eles vão atrapalhar. Né? A gente vai enfrentar um time que vai estar ali numa marola, como o Botafogo, é aquele time que nem vai mais brigar para ser campeão. Não sei se chega no G4, vai depender do resultado aí dos outros campeonatos, né? Para pegar ali talvez um G6 de Libertadores e tudo. Mas é um Botafogo, é um time que tem muita qualidade. Então, é uma qualidade superior à nossa. Então, cara, é uma situação controlada, isso de fato, mas eu continuo sempre com o meu sinal de alerta ligado, porque são jogos muito difíceis. A Série A é um campeonato muito difícil. Acho que o Ceará tem totais condições. Seriam 41 pontos, né? Eu acredito que vai ficar mais ou menos nisso mesmo, 41, 42. A história do 45, ela é algo... Eu trato, pelo menos eu, Emanuel, trato muito mais como algo folclórico nos últimos anos, sabe? Ficou meio que taxado que é 45, mas, cara, nem sempre é. Às vezes menos ali já dá certo. O próprio Ceará já escapou no ano com 39 pontos. Claro que isso não é o exemplo, né? Não é o exemplo a ser seguido. Sim. Mas eu acho que o Ceará dá para fazer isso. E pensando de modo positivo, Sérgio, por que não, cara? A gente ganha aí logo uns 3, ganha 2 jogos, empata um, ou ganha 3, empata o outro. Que aí, cara, daqui 4, 5 rodadas, a gente tá olhando essa tabela. E aí sim, a gente já começa a calcular uma pontuação para uma Sul-Americana, uma pontuação para um G10, né? Porque aí sim, aí o nosso cenário vai estar diferente. E o Ceará desse ano, eu acho que ele já deu todos os sinais que se o Ceará chegar numa situação dessa, que ele já esteve, como foi lá na reta final de 2021, onde o Ceará tinha condições de pegar uma pré-Libertadores e resolveram dar férias, porque o Ceará já tinha escapado, né? Eu acho que o Ceará desse ano não. O Ceará desse ano é um Ceará que vai entregar o máximo que ele puder até o final. Se der tudo certo, vai ser entregando o máximo. Se der tudo errado, vai ser entregando o máximo também. Eu acho que o Ceará, ele não é mais aquele time de escolher ou de menosprezar, poder alcançar algo maior, não. Pelo contrário, eu acho que até internamente, que é a forma certa que deve ser tratada, a galera trabalha por algo a mais. A galera trabalha para fazer realmente história. Então a gente está aqui para torcer. Estamos aqui para torcer e que a gente possa alcançar logo esses 41 pontos, alcançar logo esses 43, 45. Quem sabe mais, cara? Quem sabe pega esses 49 aí da Sul-Americana. Quem sabe pega uns 50 aí do G10. Sim. Né? Vamos ver o desenrolar do campeonato. Mas volto a dizer, é uma situação controlada, 38% de aproveitamento não é nada absurdo, né? E aí vale um aviso para o torcedor também. Não vamos ganhar todas, infelizmente. Queria eu ganhar todas. Então, na primeira derrota que vier, a gente também não pode começar um caos que muitas das vezes só atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Exatamente, exatamente. Para a gente finalizar mais uma vez aí, lembrar que os ingressos e check-in para o jogo do Bahia já estão disponíveis, né? Então quem é sócio faz check-in, garante sua vaga no estádio. Quem não é, tem ingresso promocional aí 30/15, né? Em alguns setores da arena. Então vamos garantir aí a nossa presença, né? A sua presença aí nesse jogo importante contra o Bahia para as pretensões do Ceará na temporada